E aí galera do VenZap, tudo bem com vocês? Eu sou o Anthony e hoje o nosso programa vai ser bem especial. Diretamente da escola, a turma 501 invade o nosso estúdio para contar tudo sobre os livros que estão lendo. A gente sabe que a leitura é super importante para a formação de qualquer pessoa. E por isso, nada melhor do que ouvir a opinião dos nossos jovens leitores. A turma 501 preparou histórias incríveis para compartilhar com a gente. Preparem as pipocas e vamos embarcar nessa aventura literária. No programa de hoje vamos ter a participação de 3 alunos da 501, que vão nos contar cada um sobre um livro diferente que estão lendo. Eles vão fazer um resumo bem legal, com direito a personagens, enredo e até aquela opinião sincera sobre a história. E aí, preparados para descobrir quais são os livros que estão fazendo a cabeça da galera da 501? Para começar, quero apresentar nosso convidado de hoje. Rafaela, Sofia, Gabriel e Ana Beatriz. Sejam bem-vindos ao VenZap. Vamos começar com a Rafaela. Qual livro você está lendo no momento? Raiva quando me sinto comparado. A história começa com um menino chamado Rafael. Ele chega em casa com uma nota 8 para mostrar para seu pai. Seu pai diz que a nota está boa, mas ele tinha que ser o aluno nota 10 igual Renato. Ele fica furioso e vai para o seu quarto. E no dia seguinte, ele chega alegre, seu pai, e ele está fazendo o almoço para levar para a escola. E ele pergunta, por que você não participou da feira de ciências? Porque eu não gosto, prefiro futebol. E seu pai começou a brigar com ele. No dia seguinte, ele foi para a escola e seus amigos perguntaram por que ele estava assim. E ele gritou com seus amigos. E na noite, sua mãe foi chamar ele para jantar. E ele pensou, eu vou dizer para o meu pai que eu não sou como os outros, que eu não quero ser médico como ele ou engenheiro, que ninguém é igual a ninguém, cada um tem o seu jeito. E ele falou e seu pai começou a gritar com ele. E no dia seguinte, sua mãe o chamou para ir passear com ela, no cinema e no parque. E ele disse, não mamãe, não posso, tenho que preparar as coisas para a feira de ciências. Ela disse, você começa amanhã. Então eles foram no cinema, almoçaram e se sentaram em um banco. Então ela perguntou por que ele estava assim. E ele respondeu, e ela deu algumas dicas para ele de como ele poderia controlar sua raiva, contando até 10, controlando a raiva com escrevendo como ele estava se sentindo e várias outras coisas. Então ele disse, vou começar a partir de hoje. Ele se desculpou com seu pai e pediu desculpa a Ricardo. E Ricardo ensinou vários truques de futebol para ele. E essa foi a minha história. Muito bom, agora nós vamos com a Sofia. O nome do meu livro é Fê, a menina que engoliu o mundo. O começo do meu livro começa com uma menina que ela era muito grande, igual a curiosidade dela. Fê, ela queria conhecer mais o mundo porque ela não conhecia todas as partes. E aí ela acordou mais cedo do que seus pais e seu irmão e foi pensando em um lugar. Ela foi no jardim, foi no quarto dos irmãos dela e no quarto dos pais dela. Só que Fê pensou e decidiu que naquele dia ela só ia aproveitar com seus amigos. E aí no outro dia, Fê começou a Suar? Tô nervosa? Mas calma. Volta antes. Eu esqueci. Ela começou o quê? Olha as figurinhas. Deu branco. Olha a figurinha do livro. Então, não pode dar branco, não. Isso. O que vai acontecer com ela? Aí no outro dia, Amanda foi dormir e começou a planejar seu plano. E aí ela começou pela praça da cidade dela. Fê começou a engolir aquela praça e sentiu os animais mais sorridentes, leões e etc. Depois,
Fê começou a engolir países e sentiu que alguns países tinham amor, humildade e outras coisas. Mas, de repente, ela sentiu um tremor na barriga e começou a vomitar canhões e balas. Assim, e as coisas. E aí, Fê, ela começou a engolir outras coisas. Mas ela viu que tinha uma trilha de formigas e lembrou que sua mãe disse que as formigas poderiam carregar 100 pesos maiores do que elas. Aí Fê decidiu seguir elas e aí Fê sentiu um cheiro de uma torta de morango e percebeu que foi a sua mãe que fez. E aí no final chega Fê perto da sua casa e de sua família. E eles ficam felizes comendo a torta de morango que sua mãe preparou. E você recomenda esse livro para alguém? Eu recomendo esse livro para as crianças que se sentem meio isoladas do mundo e querem conhecer mais. Agora é a vez do Gabriel. Bom, o nome do meu livro é Jardinagem em um Domingo. Faz parte da coleção Todo Livro. Começa com uma menina que gosta muito de jardinar, que gosta muito de jardim. Um dia, ela pensou em plantar um girassol e o pai dela ajudou. Ela estava levando a pá, o regador e as sementes. Aí, tinha que achar um lugar bem ensolarado para o sol nascer e ficar girando ao sol. Só que começou a chover. Aí ela ficou muito triste e foi para casa. No outro dia, fez um sol ensolarado, ela ficou muito feliz e foi plantar seu girassol. Semana depois, ela viu um jardim e ela começou a gostar desse jardim e começou a plantar mais outras coisas, como árvore, rosas, plantas e um monte de coisas. Certo dia, quando ela foi plantar outra planta, o jardim dela estava todo destruído por causa de alguns bichos que destruiu as plantas dela. E ela ficou muito triste. O pai dela comprou flores para alegrar ela. Aí ela foi lá, colocou no jardim dela, onde estava tudo desmatado, e plantou mais algumas coisas. E... Ai, me deu branco. De novo? Pensa. Olha as figurinhas. Olha as imagens. Você pode ser silêncio. Aí, ela plantou mais coisas e também plantou outras coisas em outro lugar. E também ela ficou muito feliz por causa que ninguém mais desmatou, porque o pai dela passou veneno nas flores para não prejudicar as flores também e para prejudicar os animais, para não cuidar das flores dela. E assim terminou a minha história. Muito bom. Agora nós vamos com a história de Ana Beatriz. O nome do livro é Raiva de Ser Derrotado. É da coleção Todo Livro. Uma vez, um menino chegou em casa com um troféu da competição de patinação. Ele falou para a mãe dele arranjar um lugar na estante para pôr o troféu. Daí ela perguntou onde botar os troféus antigos. Daí ele falou que podia jogá-los fora. Daí ele foi treinar para a próxima competição. Daí na próxima competição, ele perdeu. Daí ele chegou com muita raiva em casa. Quebrou alguma coisa? Daí ele estava ignorando a mãe dele, que ela estava dizendo que ele não ia sempre ganhar, e falou que isso é uma lição para ele, que ele não poderia ficar sempre ganhando e nunca perder. Daí ele foi treinar para a próxima competição. Daí ele também não
ele também não ganhou na próxima competição. Daí a mãe dele falou pra ele que não era pra ele ficar triste porque ele não ganhou. Daí ele foi lá falar com o treinador dele. Ele falou pro treinador dele que era pra tirar o nome dele da lista, que ele não ia mais treinar. Daí o treinador dele falou que talvez ele já ia tirar o nome dele da lista porque ele tava muito bravo. Daí ele falou que é porque ele tinha perdido a outra, daí ele tava com muita raiva, daí tava empurrando os outros meninos. Daí ele falou que era por isso, daí o treinador, ele falou algumas técnicas pra ele parar a raiva. Daí ele jogou de novo e ganhou em segundo lugar, daí ficou bem feliz pelo que ganhou em primeiro lugar e foi lá dar parabéns pro que ganhou. É essa história? Sim. Muito obrigado, Rafaela, Sofia, Gabriel e Ana Beatriz, por compartilhar sua história com a gente. Muito divertido conhecermos mais um pouco e saber sobre os livros que vocês estão lendo. E aí, gostaram do programa de hoje? Se você também é um leitor e quer participar do WhatsApp, mande áudio pra gente contando qual livro você está lendo no momento. Quem sabe você não é o próximo convidado. Um grande abraço para todos vocês e até a próxima!